Gente, minhas senhoras, meus senhores, a gente está chegando ao fim do nosso encontro. Mas a gente finaliza essa programação de hoje com uma certeza. A certeza de que a gente sai daqui com mais conhecimento, com mais ferramentas, com mais conexões, com mais clareza sobre captação de recursos, sobre investimentos em educação, sobre tecnologia, sobre a agenda institucional que move os municípios paulistas. A gente sai mais completo. Essas horas que os senhores e as senhoras passaram aqui não foram perda de tempo. Aqui a gente sai mais rico. E que bom ver gestores, agentes públicos, funcionários públicos dispostos a se qualificarem ainda mais para prestar um serviço ainda melhor às suas comunidades. Bom, a APM existe exatamente para isso, para que nenhum gestor municipal enfrente sozinho os desafios, que não são nada pequenos, os desafios da gestão pública. Mas antes de encerrar oficialmente, eu gostaria de convidar exatamente para isso, para encerrar oficialmente, o presidente da Associação Paulista dos Municípios, Fred Guidoni, que é o grande idealizador desse encontro e o grande provedor dessas conexões tão importantes que a gente faz. A APM sai de São Paulo, né, Fred? Fred faz questão disso. A ideia dele de sair de São Paulo e vir até cada um dos municípios paulistas, cada uma das regiões que fazem esse estado tão grande, tão importante. Com a palavra, Fred. Obrigado, Raquel. Bom, nós já estamos no período da tarde. Daqui a pouquinho, Raquel, nós queremos convidar todos que estão aqui para almoçar conosco. Aqui descendo a escada, saindo desse salão, descendo a escada, nós temos um almoço pronto para recepcionar a todos vocês que ficaram conosco aqui até esse momento. Eu pedi para o pessoal da técnica colocar rapidinho aqui na tela, Raquel. Eu vou ser muito rápido, até porque era para eu ter apresentado no começo, mas a gente teve que fazer uma inversão de pauta, mas é fundamental que vocês tenham conhecimento desses assuntos que são tão tratados lá em Brasília, que são tão defendidos em razão da defesa do nosso presidente Paulo Zielkowski, lá na Confederação Nacional dos Municípios, em benefício das cidades de São Paulo e do Brasil, tá certo? Então eu vou fazer aqui um overview, uma passada rápida, lembrando que todo esse material, tudo que vocês estão vendo hoje aqui, tudo o que aconteceu no nosso Congresso de Municípios, lá no AMB, agora no começo do ano, em março e abril, tudo o que aconteceu em cada um dos eventos do Conexão APM, em cada uma das regiões do estado que nós já passamos, está no site da Associação Paulista de Municípios, lá no apaulista.org.br. Você pode entrar lá e acessar na íntegra cada uma das palestras, cada um dos temas que te interessar. Imagina que você quer saber da reforma tributária. Cada prefeito recebe uma pastinha aqui com estudo do que vai acontecer no seu município pelos próximos 10 anos. Tem um QR Code que ele clica, ele acessa o estudo e ele vai ver o que vai acontecer com o ISS, o que vai acontecer com o ICM, enfim, tudo aquilo que ele precisa modificar, mudar, melhorar ou adequar. Está lá no nosso site. Então, tudo está à disposição de vocês. Eu perdi a palestra do assunto tal, da saúde, que me interessa. Ok, acessa que você pode assistir integralmente, tá bom, pessoal? E aqui, qual é o nosso principal temor, né? Vamos passar essa tela. Tá aqui o passador? Você passa aí? Tá aqui? Boa. Eu passo aqui, então, rapidinho, ó. O passador está aqui, né? Qual é o contexto fiscal, tá, pessoal? Aquele dado que eu estava dando para vocês no início, né? Mais da metade dos municípios fecharam no vermelho, é um déficit de 33 bilhões de reais por conta das despesas obrigatórias. Vamos lembrar que de 1988 para cá, quando a Constituição foi aprovada, nós tínhamos uma realidade tributária. Os municípios eram dotados da sua capacidade arrecadatória, mas eles não tinham tanta atribuição como tem hoje. O que aconteceu de 1988 para cá? Todos os serviços foram sendo municipalizados, mas a contrapartida financeira não acompanha a municipalização dos serviços. O exemplo mais debatido no Congresso nos últimos anos que a gente está acompanhando, nos últimos meses, na verdade,
é a segurança pública, né? Transformar as guardas municipais em polícia municipal. Imagina se isso acontece, quem vai pagar a conta da viatura, do armamento, do treinamento, enfim, de tudo aquilo que vai acontecer como reflexo orçamentário. Nada contra você fazer a municipalização do serviço, mas nós temos que defender que junto com a municipalização venha o recurso financeiro que acaba ficando na União e nos estados e não faz jus à despesa que o município tem que fazer frente. E aqui nós estamos discutindo, enfim, as políticas nacionais que criam despesa sem fonte de custeio. Isso impacta direto na sua despesa pública municipal. Isso a gente chama de pauta-bomba. Por que é pauta-bomba? Porque você não vê, não acompanha, os deputados federais e senadores votam em Brasília, mas explode no nosso colo do gestor público local, tá certo? E aqui alguns exemplos típicos do que está acontecendo. Então, projetos que criam despesas e o impacto reflete na tua vida ali na cidade. Quando a gente soma tudo isso do que está lá para votar, nós temos um impacto de 237 bilhões por ano para os municípios. Vou dar um exemplo aqui da escala e da jornada de trabalho que está lá à discussão no Congresso, jornada 6x1. Gente, vamos lá. O problema que nós estamos enfrentando hoje no país é que a discussão ficou rasa. Ela passou a ser ideológica, política, direita ou esquerda. Se você vai debater jornada de trabalho, você não pode debater a questão direita a favor, esquerda contra, esquerda a favor, direita contra. Isso é pífio, isso é pequeno. Nós temos que debater o que é, como melhorar e o que isso impacta. Ninguém é contra o trabalhador trabalhar menos. Gente, todo mundo que está aqui é trabalhador. Todo mundo quer trabalhar legal, bem, com boas ferramentas, boas condições e ganhar bem. E é óbvio que ninguém tem que ser escravizado. Então não é uma questão de ser só a favor ou contra, é o impacto que isso traz. E aí esquecem de debater o seguinte: qual é o impacto da jornada de trabalho 6x1 no poder público? Alguém fez essa conta no seu município? Nós, da Confederação Nacional de Municípios, o nosso presidente Paulo Ziukowski fez do Brasil inteiro. Sabe o que representa para as cidades do Brasil? 731 mil novos servidores públicos terão que ser contratados. Está lá, o presidente Paulo Ziukowski publicou o estudo, é público para quem quiser conhecer, o que representa um impacto de bilhões de reais nas contas dos municípios. É essa discussão que nós temos que fazer, quem vai pagar essa conta? Como é que os municípios vão fazer frente a essa mudança de jornada que impacta objetivamente nos servidores e nos indiretos que prestam serviço? Os contratos vão ficar mais caros. E aí? Os municípios integrarão a questão da jornada? Ficarão de fora? É esse o tipo de debate federativo que a gente precisa fazer. Não só a favor, contra, porque é direita ou porque é esquerda. Nós precisamos qualificar o debate das políticas públicas, tá certo? Para poder fugir disso daqui, ó. Vai lá o impacto da pauta-bomba em São Paulo. 237 bilhões, Brasil inteiro. Em São Paulo, 32 bilhões de reais. É 3 vezes mais o que o FPM representa por mês do Brasil inteiro em um único ano. Olha que loucura que nós estamos falando. E por quê? Vamos pegar lá um tema específico. Aposentadoria especial de agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemia. Pessoal, ninguém é contra a aposentadoria especial. É um regime que, desde a Constituição de 88, não se aprova para nenhuma categoria. Está lá para aprovar no Congresso. Resultado prático: 11 bilhões de reais a mais nos cofres públicos do Estado de São Paulo. Quem vai pagar? O governador? O presidente da República? Não. Prefeitos e prefeitas. Instituição de longa permanência para idosos. Claro que a gente tem que cuidar dessa geração que nos fez, que nos cuidou. Impacto: 8 bilhões de reais. Insalubridade na educação. A gente falou tanto de educação aqui, todas as atividades da educação passarão a ser insalubres. Dá até uma conotação esquisita, né, Raquel? As escolas são insalubres, então nós não podemos deixar a criança na escola mais. Nós temos que trabalhar isso com um pouco mais de principiologia e não com ideologia. Impacto: 3 bilhões. A consequência sempre é o quê? Aumento da folha, aumento da folha, aumento da folha. Cidades que estão com folha já com 50% da despesa orçamentária.
PL 2531, impacto em São Paulo, 2 bilhões, piso profissionais da educação, piso médico e dentista, segurança nas escolas. Eu estou passando rápido, porque tudo isso está no site, tá, pessoal? Atendimento individualizado na educação especial. Ninguém é contra, pelo amor de Deus. Todo mundo quer que esse atendimento exista, funcione, seja bem feito e dê bons resultados. Mas quem vai pagar 1 bilhão e quase 448 milhões a mais no estado de São Paulo? Da onde vai sair esse dinheiro? O ano passado, o presidente Paulo lutou 20 anos para aprovar uma lei lá em Brasília, no Congresso, que era proibido o governo federal criar programa sem dizer de onde vai botar o dinheiro. E eles criam isso lá como emenda constitucional para fugir da legislação que está aprovada. Nós precisamos combater isso em Brasília. Piso de limpeza urbana, 763 milhões de reais. Jornada de 30 horas dos agentes comunitários, 623 milhões de reais. Perda na arrecadação municipal. O que a gente perdeu? Imposto de renda retido na fonte. Outra discussão que os municípios não foram chamados. Alguém aqui é contra quem ganha até 5 mil reais não pagar imposto de renda? Não vejo problema nenhum, acho até justo, né? Que essa pessoa que ganha até 5 mil reais não pague imposto de renda. Mas até aí é o seguinte, 1 bilhão de reais, quem vai pagar? Nós, municípios. Por quê? Porque o imposto de renda retido na fonte da folha do servidor público que ganha abaixo de 5 mil reais, que é a maioria no Brasil, não vai ficar mais na conta do município, ele não vai existir mais. Consequentemente, os municípios perdem a arrecadação. O que nós fomos em Brasília fazer? Tentar reaver esse dinheiro, tentar reaver com um fundo de compensação. Então, ó, você vai tirar 1 bilhão dos municípios aqui, dá 1 bilhão para os municípios ali. E vou dar uma boa notícia para vocês. Enquanto eu estou aqui falando, eu recebi uma notícia lá de Brasília agora, que a PEC que aumenta 1% do FPM no mês de março já foi votada na comissão especial e aprovada e vai a plenário. Então, dia 7 e 8, nós vamos estar lá em Brasília pressionando os deputados federais para que no plenário votem esse 1% a mais de FPM, que hoje está na casa dos 25,5%. Vamos lembrar, né? Como é que funciona? Tudo que de R é gerado, tudo que de IPI é gerado faz o bolo, que é a divisão do FPM. Vem para nós quanto? Menos de 30%. Então, nós estamos lutando para esse 1% a mais, que é cerca de 10 bilhões de reais. A cota parte que vem para São Paulo é quase 2 bilhões, que vai nos ajudar na arrecadação. Então, essa é a luta. Eles criam despesa de um lado, nós temos que criar receita do outro, senão fica ingovernável, tá bom? Então, nós perdemos na mudança da tributação das bets, problemaço a questão das bets. Está todo mundo apostando, jogando, nós perdemos a tributação para os municípios, Mariana. 0 de imposto das bets vem para os municípios. Ficou tudo lá para o governo federal, o que não é justo. Né, o que não é justo, fora o problema social que essa questão das bets está causando aí, que o pessoal está gastando o que ganha e o que não ganha, endividando o trabalhador, endividando o servidor, endividando todo mundo por conta das apostas. Viu, Wesley? Você para de apostar lá no bolão das bets na Copa do Mundo, quem vai ganhar, quem vai perder, você vai gastar teu salário com bobeira. Vamos lá. Bom, e o que a gente faz? Né? Essa aqui é a principal informação de tudo isso. A gente articula no Congresso via Confederação Nacional de Municípios, lembrando que lá o presidente Paulo reúne os 27 estados da federação, ou seja, os 26 estados federados mais o Distrito Federal. Cada presidente, assim como eu, de São Paulo, de Minas, da Bahia, da Alagoas, de Santa Catarina, de qualquer estado, faz parte lá do Conselho Político, e o presidente Paulo, com todos os estudos técnicos que ele tem lá, prepara os projetos de lei que a gente leva para o Congresso ou prepara as mobilizações para a gente lutar contra aquilo que vai ser prejudicial para as prefeituras do país. Então, a gente atua em conjunto com a Confederação e liderados pelo nosso grande presidente, acompanhamento permanente das pautas, defesa da autonomia municipal e briga para o que é mais importante, gente, que todo mundo fala, mas ninguém quer aplicar. Todo mundo assiste discurso político dizendo assim: mais Brasil e menos Brasília. O que é isso na prática? O que é mais Brasil e menos Brasília?
Mais Brasil e menos Brasília é a revisão do Pacto Federativo. Não dá para você gerar todas as riquezas, Ailton, no município e esse dinheiro ir todo para Brasília, para a União e ficar lá. Ele tem que voltar para os municípios. O dinheiro tem que ficar mais perto de onde ele é gerado, de onde precisa tapar o buraco, de onde precisa construir a escola, de onde precisa contratar o médico, de onde precisa dar o remédio. É ali que o dinheiro precisa estar e ele não está. Essa é a nossa luta da revisão do Pacto Federativo, para que, no mínimo, esse recurso volte para os municípios como forma de investimento. E muitas vezes os prefeitos perdem tempo correndo atrás de emenda parlamentar para resolver o seu problema. Olha aqui, gente. Ninguém é contra emenda parlamentar, é uma coisa boa, ajuda a você resolver um problema pontual, mas não resolve o problema estrutural. É uma cápsula, uma pílula para quem está com uma pneumonia. Não vai resolver um remedinho, precisa de todo um tratamento. E esse tratamento para resolver o problema, ele tem que ser estruturante. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo com uma visão reformista, transformista, fazer com que esse pacto coloque os recursos nas cidades aonde a vida efetivamente acontece, aonde o cidadão vive, aonde ele precisa levar seu filho na creche, aonde ele precisa ir no posto de saúde do bairro, aonde ele precisa de uma iluminação pública de qualidade para ter segurança. O Rui, que foi prefeito, sabe disso. É ou não é, Rui? Precisa tanta coisa na cidade, mas não tem dinheiro para fazer. Se a gente equilibrar o Pacto Federativo, nós vamos ter dinheiro para fazer. Bom, toda essa agenda que a gente defende, ela é programática, ela não é uma agenda definida pelo Fred, ela não é uma agenda definida pelo presidente Paulo, lá na CNM, ela é uma agenda definida pelo movimento municipalista, pela união e reunião de prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários, lideranças municipalistas do nosso Brasil, que defendem o que é mais importante, a gente brigar em Brasília. Dali a gente tira uma pauta prioritária e vai em Brasília lutar por essa pauta. Tem gente que acha que Brasília é longe. Brasília é longe fisicamente, mas está perto de você, porque influencia na sua vida no dia a dia. Então, um município forte é o país desenvolvido. A gente sabe que fortalecer o município e o municipalismo é fortalecer o país, e é por isso que a gente precisa de cada um de vocês. Agora, não adianta de nada, quando tem uma mobilização como essa, que tem lá em Brasília agora, dia 7 e dia 8, para temas tão importantes, eu pegar o avião aqui sozinho, ir lá para Brasília, me juntar ao presidente Paulo e ficar nós dois lá na frente do Congresso. Bom, os deputados sequer vão se sentir intimidados. Nós precisamos juntar o maior número de prefeitos, de prefeitas, lá em Brasília, na frente do Congresso Nacional, para que eles sintam a nossa força. É fundamental, é importantíssimo que os prefeitos deixem os seus gabinetes. A gente sabe, eu fui prefeito, gente. Eu sei qual é o problema que o prefeito enfrenta no dia a dia, mas é fundamental que ele participe dessa mobilização, que eles participem desse movimento, porque só assim nós vamos mostrar união e força para sermos respeitados. E é fundamental que o parlamentar entenda, ainda mais agora, que é o momento da eleição deles. É o momento que eles precisam da gente aqui na base para poder pedir os seus votos para serem eleitos ou reeleitos. E é nesse momento que nós temos que mostrar a força que o municipal tem, que o municipalismo tem, tá certo? Então aqui é uma convocação de todos os prefeitos, de todas as lideranças, para que no dia 7 e 8 a gente esteja em Brasília para poder defender a PEC 253. O que é a PEC 253? É a emenda constitucional que vai legitimar a Confederação Nacional de Municípios a poder entrar com ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje nós não podemos. A OAB pode, diversas entidades podem, a nossa não. O Ministério Público pode, tem lá um artigo na Constituição que tem os 9 legitimados que podem entrar com ação no Supremo. Partido político pode, e nós não podemos. Nós não podemos defender os interesses dos prefeitos e prefeitos, que a gente sequer pode propor uma ação direta no Supremo. Nós temos que poder, e a PEC 253 faz isso. Ela dá essa autorização legislativa, ela muda a Constituição para que a gente possa fazer essa ação direta no Supremo Tribunal Federal. E a gente possa lutar para impedir que essas pautas bombas prosperem, para que elas cheguem até aqui como despesa
para a gente pagar. Então é fundamental essa mobilização lá em Brasília, dia 7 e 8, 2 temas. 1% a mais do FPM em março e PEC 253. É uma convocação que a gente faz para que nós todos estejamos lá, tá certo? No mais, pessoal, eu quero agradecer vocês pela oportunidade da gente estar juntos aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu fui prefeito, eu sei a dor e a delícia que é ser prefeito. É o cargo mais legal que tem para administrar no executivo. E por que isso é legal? Porque o prefeito ele participa da elaboração do projeto, ele participa da mobilização, ele participa da aprovação, ele participa da execução e participa do resultado final. Ele é quem consegue enxergar a cadeia inteira, desde quando nasce até quando produz resultado. E não tem nada mais gratificante do que você ver a transformação da vida das pessoas para melhor. E todo mundo que ganha uma eleição municipal tem esse espírito de fazer mais, fazer melhor, fazer bem feito. Mas para isso acontecer, não basta postar vídeo no YouTube, no TikTok, na internet. Não adianta ficar lá gravando, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui, porque você precisa ter recurso para executar o que a tua população quer e precisa, e é mais premente, é prioritário. E para ter recurso, não adianta você ficar só no seu gabinete, porque você não vai resolver o seu problema sozinho. O seu problema é igual ao problema da cidade vizinha. Já se foi o tempo do municipalismo de competição. Nós vivemos agora o municipalismo de cooperação. O problema do meu vizinho é também o meu problema. Olha a saúde como funciona. Você vai lá e monta um hospital de primeiro mundo e o seu vizinho não tem um bom hospital. É óbvio que o cidadão da cidade do lado vai vir para você. Você trouxe o problema dele para dentro do seu município. Então não adianta se fortalecer apenas. Você tem que entender que os problemas de uma cidade hoje, eles são regionalizados. As pessoas moram aqui, trabalham na cidade vizinha, vivem na cidade vizinha, vão ao shopping na outra, vão fazer compra. A nossa vida, ela permeia hoje a região e não só mais a sua cidade. Então os prefeitos, prefeitas precisam entender isso. E é por conta dessa colaboração, dessa coletividade nas ações, que a gente fortalece o posicionamento dos consórcios, a gente luta para que os consórcios sejam mais fortes, a gente luta para que as associações coletivas tenham mais figuração e mais força, porque nós entendemos que a solução ela não é de um, ela é de todos, mas para isso a gente precisa desse movimento de união. E aí os prefeitos têm que montar boas equipes, têm que ter disposição, tem que ter recursos em caixa, e aí sim ele vai poder lá no TikTok postar um vídeo. Olha, esse problema de transporte está resolvido, esse problema de educação está funcionando, nós demos uma boa prática, resolvemos. Aí sim a sociedade efetivamente vai ver ganho de qualidade nos serviços públicos e vai ter aquilo que ela tanto quer e merece, que é a boa aplicação dos recursos públicos numa boa solução. Hoje, infelizmente, não é o que a gente está vendo. A gente está vendo os prefeitos com muita demanda, muita obrigação, pouco recurso e pouco enfrentamento. Não são todos. A maioria faz o bom enfrentamento, luta o bom combate. Mas nós precisamos fazer isso chegar a todas as cidades. Isso não depende só de mim, não depende só da associação, não depende só de vocês. Depende do espírito público que precisa ser criado nesse país. E isso vai acontecer a partir da base. Vai acontecer do posicionamento de cada um de nós, que vai parar de ficar ali na internet discutindo o que não presta e vai começar a discutir o que é efetivamente possível de se realizar e importante de se fazer. E é por isso que nós temos essa responsabilidade e cada evento nosso, a gente tem aí também a tranquilidade de dizer que a gente se preocupa com o meio ambiente, com a preservação ambiental, com a questão da descarbonização. É por isso, Mari, que eu quero te chamar aqui, sobe aqui comigo, que a gente tem um programa no Conexão APM. Todos os eventos que a gente faz, a gente certifica esse evento. Está aqui com a Mari, que trabalha conosco na área de meio ambiente. Nós temos um programa de certificação de compensação de carbono de todos os eventos que a gente faz. A gente faz a conta de quanto a gente está produzindo de carbono e faz a compensação, recebe esse certificado de uma empresa contratada pela APM para certificar, Raquel,
que os nossos eventos são carbono zero. A gente compensa, isso é responsabilidade com o meio ambiente e é resiliência ambiental, porque nós temos que tomar cuidado. Olha aí o que está acontecendo, né, Mari? Então vamos registrar aqui, a Mari está entregando para Marília, o Conexão APM Marília é um evento de compensação de carbono para carbono zero. Uma salva de palmas para a Mari, por favor, que está super preocupada. E eu discutia com ela, não é só em salvar o planeta, não. É em salvar o planeta, acabar com a fome, cuidar das pessoas, fazer tudo aquilo que é pensar em implantar nessa geração para que a próxima tenha uma vida melhor. Quem tem filho, ou quem cuida de criança, ou quem gosta de gente, sabe do que eu estou falando, né? A gente planta para a próxima geração comer. E esse programa do Carbono Zero é isso. É a responsabilidade social da Associação Paulista de Municípios em zerar o carbono. Eu não sei se o prefeito Wilson está aí, ele estava aqui, não sei se já foi embora. Eu tive que interromper todos os prefeitos que iam falar aqui das suas boas-vindas. Se tiver algum prefeito ou prefeita que queira vir dar um recado final aqui, a hora é agora, que daqui a pouquinho nós vamos descer para o almoço. Acho que não tem mais nenhum aí, eles já correram lá para São Paulo para poder assinar os seus convênios, que hoje é o último dia para poder assinar convênio por conta do prazo eleitoral que começa dia 4 de julho. Pessoal, vem cá, Raquel, vamos finalizar juntos aqui. Eu quero fazer um agradecimento a vocês, a Raquel, que está em todas as conexões com a gente, o pessoal que filma, que faz o trabalho aqui da mesa de som, que faz a montagem, que faz a limpeza, que faz o café, que faz o receptivo, que atende vocês com muito carinho, que faz a qualidade desse evento ser tão boa. Uma salva de palmas para o pessoal que a gente não vê trabalhar, mas que faz esse evento poder acontecer. A vocês que estão aqui conosco, se capacitando, se informando, eu tenho a certeza, viu, Raquel, que todo mundo que veio aqui hoje levou alguma coisinha melhor para sua casa, aprendeu alguma coisa nova, viu algo diferente que pode aplicar na sua cidade. E se não teve oportunidade de ver, entra lá no nosso site, procura lá nas nossas redes sociais, tem muita informação bacana lá, é isso. Dizer que esse pessoal todo aqui ficou do começo até o fim. Então uma salva de palmas para quem ficou aqui Aplausos do começo para vocês. até o Parabéns. fim também, né? Agradecer. Isso é interesse público, isso Exato. é preocupação com a sociedade, isso é preocupação com a comunidade e com os bons serviços prestados. Parabéns a vocês. Muito legal. Dizer que vocês estão todos convidados a almoçar com a gente. Nós estamos lá na nossa sede da associação em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 3.530, no 10º andar, à disposição de vocês. Lá tem a sala dos prefeitos, tem telefone, tem café, café quentinho, gostoso, de graça para vocês. Fiquem à vontade. De graça não, na verdade, os municípios já estão pagando pelo café, né? Então, todo mundo contribui e está pagando. Mas o fato é que está à disposição de vocês uma área de trabalho, fica perto da Assembleia. A gente sabe que vocês vão muito à capital, usem a nossa sede, ela não é nossa, ela é de vocês, ela é da associação, está à disposição. Fica de pé, Beatriz, Mariana, quero apresentar para vocês aqui, são nossas consultoras, diretoras lá da PM, ali está lá a Gia, ex-prefeita, está aqui o Silvio, ex-prefeito, fica lá de pé, prefeitão, está aqui o Rui lá atrás, toda a nossa equipe técnica está aqui o Anderson, está aqui o Rafa da montagem, está lá o Luciano, está a Safiri, não vou ficar falando o nome do mundo que eu vou esquecer, tá, gente? Mas o fato é que está todo mundo à disposição de vocês lá na associação, para o assunto que for necessário, para a dúvida que vocês tiverem. Tem os nossos parceiros que estão aqui com seus estandes, trazendo boas práticas, nossos patrocinadores. Tem a tela dos patrocinadores aí? Coloca aqui na tela para a gente. Tem aí? Como é que faz para colocar aqui? Você consegue colocar a tela aí? Vamos agradecer, né, pessoal? Vamos agradecer o pessoal que veio aqui da palestra técnica, nossos palestrantes, patrocinadores, ó, o Instituto I10, CIP, fala uns aí. O CREA São Paulo. O Somos, a Mimo. Alfa e Beto, que falou aqui com a gente, a Munera Editora também falou aqui para vocês sobre educação. O Estudo Play. PZE, o Instituto IPZ, do Paulo Zilkowski, que é o nosso presidente da Confederação Nacional de Municípios, um grande líder que há mais de 20 anos luta incansavelmente para defender os interesses dos municípios do país inteiro, não é só do estado dele. A Confederação Nacional de Municípios, nossa grande parceira, a Fresp, o Santos e Conce, enfim, gente,
Tem muita gente envolvida para que as coisas aconteçam, tá certo? Mas tudo isso só existe por um motivo, Raquel, para a gente poder trazer para cada um de vocês mais informação, mais capacitação, melhores práticas, para que a gente faça da vida das pessoas sempre um dia melhor. E a gente encerra assim, não é? A gente encerra assim, Com esse carinho. conectados É isso, com esse e carinho. esperançosos, ainda mais esperançosos. Perfeito. Então, até o próximo Conexão APM. Muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso, o almoço vai estar servido. Vocês são nossos convidados e que Deus abençoe cada um no retorno aos lares para que vocês sejam sempre abençoados com muita saúde. Sucesso. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.